Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Diário e também esporádico aqui, fazendo uma cobertura especial da FutureCon 2024, diretamente das instalações do estúdio da ConnectWay aqui no evento. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para o mercado de telecomunicações, cada vez mais do interesse das operadoras, cada vez mais irrelevante quando a gente fala do universo da conectividade, que é a conectividade no campo, a conectividade para o agronegócio. A gente sabe que esse é o principal segmento econômico do Brasil. A gente sabe que também é a principal deficiência que existe hoje no mercado brasileiro quando a gente fala de cobertura de banda larga. E a gente sabe que é o grande desafio que o Brasil tem, que é levar a conectividade para os rincões do país. Quem está aqui com a gente é a Paola Campiello. Paola é presidente da Conectar Agro, uma associação dedicada à conectividade no campo. Ela vai falar um pouco mais sobre a associação. Também é gerente de soluções de conectividade da CNH, que é uma empresa dedicada a maquinários agrícolas, a tecnologias agrícolas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a Conectar e também sobre essa visão do agronegócio brasileiro. Obrigado pela presença, Paola. Eu que agradeço. É muito importante para nós da associação poder estar aqui conversando com vocês na FutureCon, onde é a feira onde tudo começou para o Conectar Agro. É verdade, vocês foram lançados, já conta um pouquinho a história da Conectar, acho que há 4 anos, se não me engano, né? E é uma associação que tem a participação do setor de telecomunicações e do setor de agronegócio. Fala um pouquinho sobre como é que está a associação hoje. Isso, nós fizemos, de história, temos hoje 6 anos. 6 anos. 6 anos de história. Então, como começou tudo isso, né? As empresas de maquinário agrícola, principalmente, a gente constrói máquinas muito potentes com inteligência artificial e com toda a tecnologia possível. Mas no campo não tem conectividade. Então, qual foi a ideia? Foi trazer empresas de máquinas agrícolas, então a CNH Industrial junto com a GCO, vieram conversar com o setor de telecom por que a gente não poderia conectar o campo. E a gente sabe, até por conta das regras da Anatel e por conta de ROI, que as empresas, as operadoras, colocam instalações onde tem maior densidade de pessoas. Então, a gente começou a conectar agro nesse primeiro debate. Por que não conectar o campo, onde eu não tenho muitas pessoas, mas eu tenho sensoriamento, eu tenho máquinas agrícolas, eu preciso conectar para trazer mais produtividade. Então, a primeira conversa foi aqui na FutureCon. Então, sempre estamos muito felizes de estar aqui hoje, a associação como apoiador de conteúdo da FutureCon. E aí, desde 2018, uma jornada aqui onde a gente virou associação para poder falar com o governo, as entidades públicas e podendo trazer mais informação para a sociedade. Você mencionou um aspecto importante que é a ausência de conectividade, a necessidade de conectividade para o agronegócio, no campo de uma maneira geral. A gente sabe que expandindo isso, o Brasil enfrenta ainda um desafio de conectividade rural, não só no campo, mas mesmo em localidades remotas que ficam em zonas rurais. Existe esse desafio de conectividade e vocês têm um índice, que é o índice de conectividade no campo, O termo não é exatamente esse, mas um indicador que vocês fazem o levantamento, olhando o que o Brasil tem e o que o Brasil não tem. Como é que está esse indicador hoje? Isso. Por que a associação tomou a decisão, Porque a gente sabe que a Anatel tem o IBC, que é o Índice Brasileiro de Conectividade, mas falta informação da área rural. Então, nós tomamos a iniciativa de criar um indicador junto com a Universidade Federal de Viçosa e ficamos aí 18 meses estudando esse indicador, como que ele seria criado. Ele foi criado com uma metodologia científica. Lançamos na AgriShow desse ano, onde a gente tinha informação, a informação muito relevante, que apenas 19% das áreas agrícolas têm cobertura 4G ou 5G. Ou seja, 80% do país não tem conectividade. Então, eu até convido vocês para entrarem no site, conectaragro.com.br, e a gente consegue ver por cidade qual que é o indicador. E agora, depois de 6 meses, a gente vai fazer atualização semestral. Aqui na FutureCon a gente trouxe essa atualização, onde de 19% passou para 23,8% da área agrícola com cobertura 4G ou 5G. Ou seja, a gente teve um avanço grande, mas ainda carece de muita conectividade no campo. Do ponto de vista metodológico, só para a gente entender, como é que vocês medem esse indicador?
Ele é utilizado através de uma metodologia chamada HP, e a gente tomou a decisão somente de utilizar dados públicos para poder conversar com a sociedade, com as entidades públicas. Então, a gente utiliza dados da Anatel, dados do Ministério da Educação, dados da FUNAI, todo tipo de dado público, né? Utilização de um nome bem importante que a gente utiliza, que é o CAR. O que é isso? É o registro da área rural do produtor. Então, a gente utiliza também para poder fazer todo esse conglomerado de informações e chegar ao número que a gente precisa passar para a sociedade. Você mencionou que entre o lançamento do primeiro indicador e essa segunda rodada do levantamento, já houve uma melhoria razoável, né? Saiu de 19% para quase 24% aí de conectividade no campo. Ao que você atribui esse crescimento? Por que houve esse avanço em tão pouco tempo? Foram 3 pontos importantes. O primeiro deles os dados estão muito mais apurados agora, porque a gente utiliza dado público. Então, a gente entendeu que eles são mais apurados e mais assertivos. Primeiro ponto. Segundo ponto, algumas rodovias tiveram um crescimento muito grande de rodovias conectadas e sempre perto de rodovia eu tenho propriedade rural. Então, as pequenas e médias propriedades também tiveram um aumento de cobertura de rede. Então, basicamente, o que houve foi uma ampliação que você reputa como orgânica dessa conectividade, ou seja, o próprio mercado se desenvolveu, ou houve alguma política pública, alguma ação específica que tenha levado a essa ampliação? Não, eu não acredito em política pública em 6 meses, eu acredito que está tendo, né, nas rodovias um grande trabalho de poder levar cobertura 4G nas rodovias e algumas operadoras têm ganhado a concessão das rodovias. Então, isso tem ajudado também e eu acredito que um pouco da... Quase como um efeito colateral de uma cobertura que está sendo feita nas estradas. Isso mesmo. Perfeito. A gente tem visto um crescimento já bastante expansivo, bastante expressivo, né, do mercado de banda larga via satélites, por conta principalmente da Starlink, como uma operadora que hoje é muito demandada, a gente sabe que em áreas rurais, outras operadoras também prestando esse serviço. Você acha que a banda larga via satélites tem feito alguma diferença nesse indicador ou não? Hoje nós não utilizamos os dados de satélite, né, das conectividades satelitais no nosso indicador. A gente utiliza somente 4G pública, mas nós já endereçamos para a associação para a gente poder avaliar como que eu incremento esse dado de satélite, como eu incremento também um dado de rede privada. Porque eu sei que você fez um evento, uma notícia toda que você lançou no Teletime sobre o crescimento das redes privativas. Então eu acho que nós aqui da associação, né, óbvio, a gente quer levar 4G público para a inclusão social e digital, mas eu preciso entender como está esse mapeamento, quantas redes privadas eu tenho e provocar as empresas de redes privativas, como eles podem realizar a inclusão social também quando tem uma comunidade próxima. Isso é um aspecto importante da Conectar Agro, né, que lembro desde o lançamento, vocês sempre enfatizaram muito essa questão. É uma conectividade que tem o propósito, óbvio, de conectar o agronegócio, de permitir máquinas agrícolas conectadas, permitir agroindústria conectada, mas também tem o propósito de fazer com que as pessoas que vivem em áreas rurais, vivem nessas regiões que hoje não são servidas, passem a ser contempladas também com conectividade. Um componente de inclusão social aí, né? Como é que você tem visto a evolução desse aspecto, vamos dizer assim, humano da conectividade, não só do ponto de vista de negócios? Eu acho que esse é o ponto mais importante da associação e um dos nossos associados, a TIM, até divulgou que mais de 200 mil famílias foram contempladas com cobertura de rede com o projeto deles do campo. Então, para nós faz total sentido a gente poder apoiar a cobertura no campo para poder ter inclusão social, para poder ter retenção de mão de obra no campo, porque hoje as 2 maiores dores do produtor rural ou de quem vive na área rural, primeiro, mão de obra é muito escassa e as pessoas não querem ficar no campo, e a segunda delas é conectividade. Então, se a gente consegue levar a conectividade, eu levo tecnologia no campo, eu faço um letramento digital, né, eu tento manter o meu produtor, o meu operador trabalhando no campo, a gente pode transformar o nosso país. Isso pensando também no universo não só de grandes produtores que têm o uso intensivo de maquinários conectados, mas pensando também no universo de pequenos produtores, tem um impacto significativo? Tem um impacto muito significativo. E para o pequeno produtor é onde... Porque muito da exportação que sai do país, né, muito dos produtores do Mato Grosso, por exemplo, tudo é exportado. E quem alimenta mesmo o nosso país são os pequenos e médios produtores. Então, se a gente pode levar conectividade, a gente pode levar tecnologia,
a gente vai conseguir produzir mais com a mesma área. Você mencionou que vocês têm a TIM como associada, mas a gente tem um universo no Brasil de operadoras, por exemplo, regionais de fibra ótica, que obviamente estão nos centros urbanos, né? A fibra ótica ela não se estende até as áreas rurais, mas que poderiam eventualmente com outras tecnologias, com parcerias, agora operadores regionais também de mobilidade, atender a área rural. Como é que você tem visto essa aproximação? Existe interesse deles de conversar com a Conectar Agro, interesse de vocês conversarem com eles também? Para nós existe total interesse, porque a gente sabe que todas as torres que são levadas para o campo, eu preciso de um backhaul. Pode ser de satelital, pode ser de fibra. E se eu consigo que o pequeno, a pequena ISP possa conectar, eu consigo gerar também receita para essas empresas locais. Eu acho que faz total sentido. E a gente sabe, tanto a CNH Industrial, a gente fez um projeto em conjunto com a TIM e muitas das antenas hoje são colocadas com ISPs menores. Perfeito. A gente tem hoje também um movimento no mercado, que é muito específico da pauta de telecomunicações, mas certamente você está acompanhando, que é a possibilidade de uso da faixa de 700 MHz, que vocês sempre estimularam, em caráter secundário, que tem algumas características regulatórias específicas, mas que dá muito mais flexibilidade para o uso dessa faixa por qualquer empresa de provimento de telecomunicações, não necessariamente as empresas que participaram de grandes leilões e tudo mais. Então isso pode também abrir a possibilidade para eles atuarem. Agora, quando eu te anunciei, eu coloquei que você é gerente de soluções de conectividade da CNH, uma das principais empresas aí da área do agronegócio, atua no segmento de maquinários agrícolas. E é interessante você pensar numa empresa que fabrica colheitadeiras, tratores e tudo mais, ter uma gerente de conectividade, né? Por quê? Porque a gente entende, então, o que é a CNH? Então, ela é dona das duas marcas, Case e New Holland. E por que a gente tem essa posição de gerente de conectividade? Porque a CNH está se transformando numa empresa de tecnologia. Então, eu levo muita tecnologia numa máquina agrícola para o campo. Eu tenho inteligência artificial. E como que eu faço para medir? Como que eu faço para fazer o monitoramento em tempo real? Então, a empresa entende que conectividade é a base para a gente poder produzir mais, não só as máquinas agrícolas, mas toda a nossa agricultura de precisão que a CNH também tem. E como que vocês estão resolvendo esse desafio da conectividade no maquinário de vocês? Hoje as nossas máquinas elas já saem com um modem de telemetria embarcado com o chip das operadoras. Que conecta na rede 4G. Isso, mas pensa que a minha máquina sai de fábrica a gente fala que sai de fábrica conectada, mas quando eu levo para o campo não tem conectividade. Então, como nós da CNH, a gente consegue estender, fazer com que o produtor também tenha essa cobertura e também tenha a inclusão social. Então, a gente cria algumas ofertas em conjunto com operadoras para poder dar essa possibilidade também. Quando vocês vendem uma máquina agrícola, vocês já podem vender ela também com uma solução de conectividade a ser implantada naquela fazenda, naquela área. Então, por exemplo, olha, você está comprando aqui 3 colheitadeiras, não sei quantos tratores e uma Herb, que a gente vai colocar lá para vocês. Acontece isso? Isso, ano passado aconteceu, a gente fez uma oferta, então as duas, isso que eu acho que também é legal falar, que a Conectar Agro é uma associação, mas a gente pode fazer negócio entre as empresas fora da associação. Então a CNH, a Case especificamente, fez uma parceria com a TIM e o cliente comprava uma quantidade específica de máquinas agrícolas e ganhava uma torre de 4G. E ele poderia instalar em qualquer lugar. Então a gente está terminando a implantação das 37 torres e a gente, a CNH conseguiu habilitar 1 milhão de hectares junto com a TIM no campo. É incrível, Quando a gente compra um carro zero, a gente recebe como brinde o tapetinho do carro. Quando você compra uma colheitadora, um trator, você leva de brinde uma Herb 4G para conectar a sua fazenda. E o muito legal é que a gente consegue transformar o dia a dia da operação. Por exemplo, teve um cliente agora que a gente ativou no Piauí. Então imagina o caos que é chegar no interior do Piauí e você ter uma conectividade para mudar e transformar a vida do entorno, da comunidade, da operação agrícola, que é bem complexa. E o impacto agora, você coloca de uma maneira que me parece que não é uma solução tão difícil você conectar o campo. O que você precisa é dessas parcerias, desse esforço conjunto entre os diferentes atores, seja os fabricantes dos insumos, dos maquinários, as agroindústrias, as empresas de telecomunicações. Quer dizer, juntando esforços de todo mundo, dá para viabilizar isso até sem política pública. E para os grandes produtores, Mas eu tenho os pequenos e médios produtores. E aí precisa de... E aí eu vejo que a associação é muito importante para isso. Então nós temos aqui um grupo de trabalho dentro da associação que a gente, eu tenho falado em todos os painéis onde eu vou, que a gente pode criar
uma política pública para utilizar o FUST não reembolsável. E a gente pode atrelar a incremento de cobertura rural, além de conectar a escola, conectar a educação e a conectar toda a sociedade próxima. Quem pleitearia o recurso do FUST seria quem? A operadora? Seria a própria associação? Como é que... Quem você vê liderando e assumindo a responsabilidade pelo projeto? Eu não sei, Samuel, eu gostaria... Assim, a nossa ideia é mês que vem conversar... A ideia é ótima, né? A questão é que tem uma questão operacional só. Isso, como que a gente poderia operacionalizar? Quais são os pontos mais importantes, onde tem mais produtores, com menos cobertura de rede? E a gente sabe, nós da associação, a gente tem muito dado. Então, a nossa ideia é poder levar conhecimento para que a gente possa trabalhar aí a 8, 10 mãos para conseguir resolver. Não, é importantíssimo que vocês estão fazendo esse acompanhamento permanente, né? Então dá para você ver, inclusive, o impacto de uma determinada política pública. E essa ideia é muito boa. Certamente você já começou a sua interface, sua interlocução com o Ministério ali para tentar viabilizar, né? Já, isso mesmo. Junto com a Embrapa, eles vão me ajudar também. Então você de ajuda você não vai morrer. Acho que tá todo mundo disposto aí a tentar conectar o campo. Como eu disse, é o grande desafio do setor de telecomunicações. Talvez seja a grande deficiência que o setor ainda tem. Mas certamente tem muita oportunidade de negócio, para não falar no aspecto de inclusão social, né? Com certeza. Obrigado, Paola, pela sua participação aqui. Muito bom ouvir essa experiência de vocês. Conta com a gente e boa sorte aí nas aventuras e nas empreitadas políticas e parcerias que vocês estão estabelecendo. Muito obrigado. Agradeço o tempo poder contar um pouco do nosso trabalho. Sensacional. Muito obrigado. É isso, pessoal. Vocês agora conheceram um pouquinho mais sobre a realidade do agronegócio brasileiro e do que está sendo feito para conectar o campo. Muitas oportunidades abertas por aí. Ficamos por aqui com esse episódio e a gente volta em breve com mais um entrevistado, mais um tema interessante para vocês. Obrigado pela audiência. Logo, logo a gente volta. Tchau, tchau.